Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Mais um dia na presença do Senhor. Hoje nós vamos ler juntos aqui Salmos 84. Glória a Deus, aleluias. Saudades do templo, ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares. Quão amáveis são seus tabernáculos, Senhor dos exércitos, oh glória, aleluia. Glória a Deus, vamos orar. Rosângela, bom dia. Salmos 84, glória a Deus, aleluias. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Pai. Toca mesmo os nossos corações, Senhor. Toca mesmo com fogo do altar, Papai. Cauteriza tudo, Pai, que não provém de Ti. Cura-nos, Pai. Nos impulsiona, nos prepara para algo maior, para algo que o Senhor já determinou, Senhor. Em o nome de Jesus, Papai, nós Te agradecemos, Papai. Nós Te bendizemos, Papai. Nós nos alegramos em Ti, Senhor, em o nome de Jesus. Tia Berna, glória a Deus, bom dia. Ricardo Júnior, bem-vindo. Que Deus te abençoe. Hoje vamos ler Salmo 84. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Salmos 84. Vamos que vamos. Salmos 84, que é saudades do templo. Aí a gente pode pensar no templo como a nossa igreja, né? Um local de adoração lá na nossa igreja. A gente pode pensar no templo como o templo em que o Senhor está assentado. E nós temos acesso a isso, nós podemos adentrar a esse templo graças a Jesus, a obra que Jesus fez. E nós podemos pensar também no templo como esse templo aqui, né? Porque muitas vezes, né, irmãos, nós estamos em muitos lugares, nossos pensamentos estão em muitos lugares e estão longe, nós não estamos presentes, né? Quantos já escutaram isso? Às vezes a gente está em muitos lugares e nós não estamos presentes no nosso templo, né? Mas vamos lá. Versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Interessante ele colocar no plural, né? Tabernáculos. Eu gosto de falar que eu amo as pessoas, porque nós somos o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Deus não morreu pelos planetas, não morreu pelos animais, não morreu pelos anjos, mas morreu por nós. Nós, seres humanos, somos o melhor de Deus. É legal o Davi escrever assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, dignos de amor, amáveis, Senhor dos exércitos. Versículo 2, a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, e os átrios era a entrada do tabernáculo. Era a entrada do tabernáculo. Oi, bom dia, bom dia. A entrada do tabernáculo eram os átrios. Só de se aproximar do templo, adentrar os átrios, né, onde eram feitos os sacrifícios, a alma de Davi ela já desfalecia, né? Ele já se derretia, vamos dizer assim, né? Nos átrios do Senhor. O meu coração, que é aquilo onde você sente a sua parte psicológica, né? O meu coração desfalece
o meu coração, perdão, e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Então a parte psicológica dele, né? A parte sentimental dele, e a carne mesmo, a própria carne, clamam pelo Deus vivo. Olha que, como é que é forte Davi, né? É corpo, alma e espírito, né? Davi era todo voltado para Deus. Nesse texto ele cita a alma e cita a própria carne. Versículo 3. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos seus altares. É interessante essa aí. Não sei se existiam ninhos lá no templo, né? Bom. Senhor dos exércitos. Tem traduções que falam assim, quão felizes são essas aves que habitam próximo do seu altar e tem a oportunidade de te adorar, né? Show de glória, de te adorar. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. É muito bom falar isso, né? Que o Senhor é o nosso Rei. Se você não falou isso, fale agora. O Senhor é o meu Rei. O Senhor está no comando. É muito bom. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso amado. Eu sou teu e tu és meu. Isso é muito bom de pronunciar, né, gente? Versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Mas como que é isso, gente? A gente vai morar na igreja? Não, porque o templo aqui se refere a algo espiritual. Bem-aventurados os que habitam na tua casa. Lembra que a gente... Bom dia, bom dia. Lembram que a gente... não sei se vocês assistiram, mas no culto de domingo, nós falamos que o Senhor já nos colocou, né? Já nos fez habitar assim nas regiões celestiais, né? Nós estamos aqui fisicamente, mas nós também estamos espiritualmente. Nós também estamos espiritualmente nas regiões celestiais. Nosso espírito já está conectado a Deus. Então, bem-aventurados os que habitam na tua casa. Você já teve uma visão de você dentro do templo e o Senhor sentado no trono? Isso já veio muitas vezes na minha mente, nos meus pensamentos em adoração. Senhor Deus, eu oro para que todos os teus filhos tenham a visão do teu templo. Eles visitem o teu templo, estejam contigo, papai. Estejam contigo, porque nós estamos aqui na terra, mas nós também estamos espiritualmente já ao teu lado nas regiões celestiais, papai. Muito obrigado, é o que diz a tua palavra. Então, só assim nós podemos habitar continuamente na casa do Senhor e ser bem-aventurados. Nós temos que estar conectados ao Senhor em todo o tempo, é isso que ele está querendo falar. Louvar o Senhor continuamente. Por que Jesus falou assim? Orai sem cessar. Continuamente estar conectado ao Senhor, continuamente estar habitando no templo, continuamente ter a perspectiva do Senhor, a perspectiva de cima para baixo, não ter uma perspectiva humana, não olhar as paredes, as barreiras que estão em volta de nós, mas olhar de cima, sabe? Quando você está num... como é que se chama assim? Você está naquele... como é que é o nome disso? Você está num... que só tem uma saída, sabe? Como que se chama? Vocês lembram? Você está num... como é que é? Quando você está num lugar que está cheio de paredes, como é que chama isso? É cheio de paredes, você só tem uma entrada, só tem uma saída.
Aqui no outro tem isso daí também. Labirinto, glórias, aleluias. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Você está num labirinto. Então, da perspectiva humana, você só vê as paredes. Vamos supor que as paredes sejam bem altas do labirinto. Não dá para você chegar e olhar por cima. As paredes estão bem altas. Obrigado, Rosângela, também. E aí, quando você vê da perspectiva humana, você não sabe para onde ir. Então, você está aqui o José Ricardo, tá aqui a parede do labirinto, e o José Ricardo não consegue ver do outro lado. Isso é quando você está na perspectiva humana. Quando você está na perspectiva de Deus, o que acontece? Deus está aqui em cima. E aí Deus vê o labirinto de cima para baixo. E aí Deus consegue ver onde está a saída. Onde está a saída? Bem-aventurados que habitam na sua casa. Você está lá em cima. Louvar-te-ão continuamente, quer dizer, em adoração continuamente, em oração, adoração e oração continuamente, como Jesus falava, orar sem cessar. Você está sempre conectado a Ele, está sempre conectado. Você tem uma perspectiva do céu, de tudo que está acontecendo aqui, e não uma perspectiva humana, que não sabe o que tem do outro lado da parede do labirinto. Amém? Quem quer? Eu gosto de falar assim. Isso é para nós. Isso é acessível para nós. Isso é o desejo do Senhor. Por isso que Ele nos colocou lá. Versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Nossa força vem do Senhor. Alguns confiam em cavalos, em armas de guerra, mas nós confiamos no Senhor. Quem dá a vitória é o Senhor. Não são as armas, não são as armas. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados. Aí foi forte. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo o coração estão os caminhos aplainados. O que são os caminhos aplainados? O que são os caminhos aplainados? Não sei se vocês lembram do texto assim que nós deveríamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireitará, aplainará as nossas veredas. Sabe, às vezes você tem que subir, descer, e o negócio demora. Aí vai Jesus lá e aplana tudo. E aí você chega rápido no seu objetivo. Chega rápido no seu objetivo. Quem quer? Show de glória. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Não confie no seu próprio eu, mas confie no Senhor. Reconheça-o. Tenha intimidade com Ele. Habite nele em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas, você vai ter o caminho aplainado. Show de glória. É desse jeito. Versículo 6, e Salmo comprova outros versículos bíblicos, por isso que eu gosto de conectar palavras. Eu escrevi um livro que chama Conexões, né? Porque eu gosto de conectar textos bíblicos. Os textos foram escritos pelo mesmo autor, foram escritos por muitas pessoas diferentes, mas inspirados todos por Deus, né? Inspirados pelo mesmo Deus. Versículo 6. O qual, passando pelo vale de Bacá, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Passando pelo vale, o vale de Bacá, aqui ó, tem uma outra tradução. Nós estamos no versículo 6, passando pelo vale de Bacá. Versículo 6, o qual passando pelo vale árido, é um vale árido, seco, deserto, faz dele um manancial. Aquele que habita no Senhor, mesmo se passar no deserto, o deserto se enche de água. Show de glória, show de glória. O deserto se enche de água.
Você está tão na presença do Senhor que vem chuva e mesmo no deserto é formado um rio. Mesmo no deserto é formado um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva, ou glória, na outra tradução ali. Versículo 7, assim que nós temos que ser, gente. Assim que nós temos que ser. A gente atrai chuva, sabe? A gente atrai a chuva. A gente atrai o Espírito Santo. Sabe que chuva, profeticamente, é derramar do Espírito Santo. A gente está tão na presença de Deus que onde a gente vai, o Espírito Santo é derramado, se enche de água. Mesmo lugar seco se torna úmido, cheio da presença do Senhor. Oh, glória! Eu quero. Vão indo de força em força. Ó, a gente lembra muito da palavra de glória em glória, andar de glória em glória, mas você já andou de força em força? Andar de força em força é estar sempre na presença do Senhor. Ele é a nossa força. Eu ando aqui e eu estou nele. Eu dou mais um passo e eu estou nele. Eu dou mais um passo e eu estou nele. Isso é, vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante a Deus. Você está indo sempre rumo ao alvo. Você está sempre indo rumo ao lugar de habitação de Deus. Enquanto você caminha na direção certa, você caminha de força em força, sempre na presença dele, sempre indo na direção certa, sempre indo rumo a Sião. É esse o plano de Deus para nós. Oh, glória! Segue firme rumo a Sião. Versículo 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Aí ele faz uma pausa, está escrito aqui, Selá. Sabe, ele clama a Deus para Deus escutar a oração dele. E aí ele clama para Deus do trono se voltar e olhar para ele, inclinar para ele. E ele aguarda a resposta de Deus. Ele faz uma pausa, um Selá, aguardando o que Deus vai fazer. Aí o versículo 9 está assim: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Olha, Deus, escudo nosso. Vocês já pensaram que Deus é o nosso escudo? Quando vem algo contra nós, Deus é o nosso escudo. É a arma de defesa. A gente às vezes ora para Deus talvez atacar, mas na verdade Deus é o nosso escudo, né? A palavra fala também. Versículo 10, porque vale mais um dia. Isso aqui é conhecido. Porque vale mais um dia nos teus átrios. Nem está no Santo do Santo, está nos átrios. Existem os átrios, o santo e o santo dos santos, onde tinha a Arca da Aliança. Mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Aqui no 10 tem outra tradução. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 fora dele. Mais de 3 anos fora. Fez uma comparação bruta aqui. Nos átrios do Senhor, que é logo na entrada. Oh, glória! Mais vale você estar próximo do Senhor, seja espiritualmente próximo, nos átrios ali do templo. Você está habitando no céu, mais vale estar ali do que 1000 dias em outro lugar. Amém? Glória a Deus, aleluias. Desce o fogo, tia Bela, desce o fogo. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Versículo 11. Porque o Senhor Deus
é sol e escudo. Ao mesmo tempo que Deus ilumina, Ele protege. Porque é engraçado, né? Porque tem aquela palavra que fala assim, que muito é dado, ao que muito é dado, muito é cobrado, será cobrado, né? Aí as pessoas falam assim, não, eu prefiro não saber, porque se eu souber, né, eu tenho que fazer. Isso é bobeira, né? Isso daí não procede, porque a bem da verdade é que o Senhor é o nosso sol, Ele nos mostra as coisas. Quando você está lendo, você está aprendendo, o Espírito está te ensinando, Ele está iluminando você. E ao mesmo tempo Ele está te protegendo. Então é um pensamento bobo achar que a gente não deve conhecer. Ah, se eu conhecer, eu vou ser cobrado. Não, se você conhecer, você vai ter luz, você vai entender. E o Senhor vai ser o seu escudo, Ele vai te proteger. Quem quer a proteção de Deus? Então vamos continuar prosseguindo em conhecer cada vez mais o Senhor. Ele é o nosso sol, Ele é a nossa luz, Ele mostra o caminho e Ele nos protege ao mesmo tempo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Então a melhor coisa é conhecer o Senhor. Essa de eu prefiro não conhecer para não ser cobrado é bobeira, é engano. Nós temos que cada vez mais conhecer do Senhor, cada vez mais ele ser a nossa luz, o nosso sol, porque junto com isso vem o nosso escudo, a nossa proteção. E o Senhor, junto com isso, Ele nos dá graça, sabe? Graça, favor imerecido. Ele nos dá glória até. Nós nos tornamos honrados perante os homens. E Ele não nos nega bem algum. Olha só o que a palavra fala. Ele não nos nega bem algum. Quem quer continuar prosseguindo em conhecer o Senhor, Ele não negará bem algum a essa pessoa, aos que andam em retidão. Conhecer e, mais do que conhecer, mais do que entender, caminhar nisso. Retidão, andam na retidão. Se você caminhar em retidão, Ele não te negará bem algum. Oh, glória! E para fechar aqui o versículo 12. Glórias e aleluias. Versículo 12. Senhor dos exércitos. Bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. É desse jeito. Confie no Senhor. Vamos orar para que nós permaneçamos confiando no Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo entendimento de hoje, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Que nós sejamos verdadeiramente bem-aventurados, aqueles que habitam na tua casa continuamente, que te louvam continuamente, que oram sem cessar, que nós sejamos como esses bem-aventurados, nós sejamos bem-aventurados, Senhor. Que nós sejamos, papai, um homem cuja força está em ti, cujo coração está em ti, Senhor, e tem os caminhos aplainados, como diz a tua palavra, como nos ensinaste hoje, papai. Que nós sejamos esses homens e mulheres que caminham de força em força rumo a Sião, rumo ao teu lugar de habitação. Nós sabemos qual é o nosso alvo é Cristo, e nós caminhamos de força em força, sempre com o Senhor. O Senhor é a nossa força, então cada passo que nós damos no Senhor, de força em força. Nós caminhamos em nome de Jesus, papai. Que nós sejamos assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor.
Muito obrigado, papai. Porque o Senhor é o nosso sol, o Senhor ilumina o nosso entendimento. E quanto mais nós entendemos, mais o Senhor nos protege. O Senhor é o nosso escudo, papai. O Senhor é o nosso escudo, Senhor, como diz a tua palavra, papai. Que nós venhamos andar em retidão, papai. Entender, estudar, ter a sua luz, a tua proteção, o entendimento que vem de ti e que nós venhamos mais do que entender, caminhar em retidão, porque o Senhor não nos negará coisa alguma quando nós andamos em retidão. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. E eu declaro caminho de retidão, caminho de força em força para todos os nossos irmãos, para todos nós, Senhor. Em o nome de Jesus eu oro e te agradeço. Um forte abraço, gente. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês.